Sabe, antes de um prédio sequer começar a subir, antes da primeira viga de fundação ser colocada, o primeiro passo é sempre olhar para baixo, bem fundo mesmo. Porque é ali, debaixo da terra, que a segurança de toda a estrutura realmente começa. Bom, vamos direto ao ponto. Temos aqui um caso real, que parece até roteiro de filme. Duas empresas de engenharia diferentes foram contratadas para fazer testes de sondagem no mesmíssimo terreno. Mas, quando os laudos chegaram, olha só que loucura. A empresa A afirmou que o solo firme, aquele impenetrável, estava a 13 metros. Já a empresa B foi bem mais fundo e só encontrou essa mesma camada resistente a mais de 22 metros de profundidade. E aí é que fica a pergunta, né? Como isso é possível? Um mesmo terreno ser ao mesmo tempo bom e ruim para construir. Porque veja bem, um resultado leva a uma fundação simples, mais barata, o outro a uma solução muito mais complexa e cara. E o pior, um deles está perigosamente errado. Então hoje a nossa missão é investigar as pistas e resolver esse quebra-cabeça geotécnico. Para começar essa nossa investigação, a gente precisa primeiro entender qual é a principal ferramenta usada para desvendar os segredos do subsolo. A gente está falando da sondagem. O nome técnico do exame é ensaio de penetração padrão, mas todo mundo no meio conhece pela sigla SPT. Ele é, de longe, o procedimento mais comum e fundamental no mundo da geotecnia, e é ele que está bem no centro do nosso mistério. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Ignorar o SPT ou fazer de qualquer jeito é a mesma coisa que um médico operar alguém sem nem saber a pressão ou o tipo sanguíneo do paciente. As consequências? Bom, elas podem ser catastróficas. Certo, agora vamos para a próxima etapa. Como é que esse teste é feito na prática? É aqui, nos detalhes do procedimento, que a gente vai começar a encontrar as pistas para resolver o nosso caso. A cena de um ensaio SPT em campo é bem fácil de reconhecer. Sempre tem esse tripé montado, um motor, um monte de hastes e um martelo bem pesado. É um trabalho que exige uma mistura de força bruta com uma precisão técnica impressionante. O procedimento correto, aquele que segue a norma técnica à risca, é bem rigoroso. Funciona assim: a cada metro, o solo é perfurado. Aí, um amostrador é colocado lá no fundo do furo e um martelo de 65 quilos despenca de uma altura de 75 centímetros para cravar esse amostrador no solo. O número de golpes é anotado. E aqui vem o detalhe crucial, o passo 5. Quando a perfuração chega no lençol freático, é obrigatório usar a circulação de água para limpar o furo. Guardem bem essa informação, ela é a chave de tudo. Ok, com os dados coletados em campo, como é que a engenharia transforma esses números em decisões de verdade? Chegou a hora da gente decodificar as evidências. O principal resultado que sai do teste é um índice chamado NSPT. É basicamente a soma dos golpes que foram necessários para cravar o amostrador nos últimos 30 centímetros. A lógica é bem direta. Quanto mais golpes precisa dar, mais resistente é o solo. Simples assim. Essa tabela aqui que vem direto da norma é o que traduz esses números para uma linguagem que todo engenheiro entende. Ela classifica a consistência do solo. Por exemplo, um NSP de 2 ou menos significa que uma argila é muito mole. Agora, se o valor for maior que 30, ela já é classificada como dura. E essa classificação é a base para tudo que vem depois. E isso nos leva direto ao impacto financeiro e estrutural. Um solo com um NSPT baixo, ou seja, um solo mole, vai exigir fundações profundas, como estacas, que são projetadas para levar o peso do prédio lá para baixo, para camadas mais resistentes. Por outro lado, um solo com NSPT alto permite usar sapatas, que são bem mais simples e, claro, mais baratas. A diferença no custo da obra pode ser gigantesca. Muito bem. Agora que a gente já entende a ferramenta, o procedimento e o que os resultados significam, estamos prontos. Vamos voltar para o nosso caso e usar tudo isso que aprendemos para finalmente desvendar a verdade. Aqui estão os dois laudos lado a lado para a gente comparar. O da empresa A parou o teste em 13,45 metros porque encontrou um solo que eles julgaram ser muito duro. Já a empresa B, no mesmo local, continuou perfurando por mais 9 metros e mostrou que o solo só ficava resistente de verdade bem mais lá para baixo. A essa altura do campeonato, com todas as pistas que a gente já juntou, a resposta está quase na nossa frente. Lembra daquele detalhe super importante do procedimento? Qual foi o passo que muito provavelmente a empresa A pulou? A resposta é essa aqui: a bomba de circulação de água. Essa, meus amigos, é a arma do crime no nosso mistério. A empresa A simplesmente não a utilizou da forma correta. Então, vamos conectar os pontos.
Abaixo do nível da água, o atrito do solo com as hastes de perfuração aumenta demais. Além disso, os detritos lá do fundo do furo não saem direito sem a circulação de água para limpar. Isso tudo cria uma resistência que não é do solo, é uma resistência artificial. A empresa A acabou medindo o atrito e a sujeira em vez da resistência real do terreno. Isso fez os números de golpes dispararem, o que levou eles a pararem o teste cedo demais, criando uma perigosa e completamente falsa sensação de segurança. A solução desse caso específico nos leva a uma reflexão muito maior, porque aqui a gente não está falando só de um erro técnico. Estamos falando do alicerce, da própria base da segurança na construção civil. Essa citação de alguns dos maiores especialistas em patologia de fundações do Brasil resume tudo. A grande maioria dos problemas estruturais, desde uma simples rachadura até uma falha catastrófica, começa exatamente aqui, com uma investigação do solo que foi mal feita. Esse valor aqui, quase R$2 milhões, é de uma proposta real para um grande projeto de sondagem. Pode parecer um número alto, né? Mas se a gente comparar com o custo de consertar um prédio com a fundação toda comprometida, ou pior, com o custo de uma vida, aí a gente entende o que esse número realmente é. Um investimento absolutamente essencial em segurança. Então, no final das contas, o que essa história toda nos ensina? Primeiro, que norma técnica não é sugestão, é regra. Elas existem por um motivo, são resultado de décadas de experiência e ciência. Segundo, que a tentativa de economizar, seja tempo ou dinheiro, justamente na investigação do solo, é a receita perfeita para o desastre. E por último, que a verdadeira fundação de qualquer construção segura não é o concreto nem o aço, é o conhecimento, o rigor técnico e a ética profissional. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Cada prédio, cada ponte, cada estrada que a gente usa, tudo isso depende de um trabalho invisível como este. Um trabalho que, quando é bem feito, ninguém nem percebe, mas que, quando falha, as consequências são vistas por todo mundo. Qual será a engenharia invisível que está garantindo a segurança de todos nós, agora mesmo?